Estamos aqui de volta. Tivemos probleminha técnico, mas já estamos de volta. Vou esperar um pouquinho o pessoal ir entrando, né? Sejam muito bem-vindos à minha página Comunicação Infantil. Se você não participa, quero te convidar já a curtir minha página Comunicação Infantil, se você está me vendo por outras redes sociais aí. Minha página no Facebook, Comunicação Infantil. Ok? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre língua presa e língua preguiçosa. Tem diferença? Será que tem diferença, gente? Ou será que não tem diferença? É tudo a mesma coisa? O que você pensa aí? Fala pra mim. Essa live, para quem tá me acompanhando pela primeira vez, é uma live interativa, né? Então, é o momento de você perguntar, tirar suas dúvidas, aproveitar, né, para conhecer um pouquinho mais, né, das coisas aqui, ok? Você que está chegando, seja muito bem-vindo. Você pode ir colocando aí seu nome para eu saber quem é você que está aí já comigo. Já sei que tem gente aqui participando comigo. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo, né? Escreve aí para mim, gente. Quem é que tá aí, dá um oi, um tchauzinho aí, coloca uma mãozinha, vocês estão me ouvindo bem, tá tudo ok? Vamos lá. Então, qual é o nosso assunto de hoje? A gente sabe que tem um delayzinho, né? Então, eu espero que vocês interajam aí comigo mesmo, tendo uma demora para poder eu ver, mas eu quero a comunicação de vocês comigo aí, ok? Tá bom? Qualquer dúvida também vocês podem estar perguntando aqui que eu vou estar respondendo durante esse nosso bate-papo. Certo, gente? Vamos lá. Então, mais uma vez, né, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Josiane Giacomim, né? Atualmente estou com uma missão de ajudar os pais, ajudar crianças de 0 a 12 anos a melhorar a sua comunicação, né, tendo seus pais como os melhores estimuladores que existem, né? E hoje eu venho aqui convidar você, especialmente se você ainda não participa da minha página do Instagram. Você pode entrar lá, Josiane_Giacomim, no Instagram, no Facebook Comunicação Infantil. Você pode curtir no YouTube também, Josiane Giacomim, ok? Tem várias coisas legais que você pode entrar e aprender lá e tirar dúvida também, né? Pode escrever nos comentários que eu vou estar olhando aqui, ok? Então, mais uma vez, qual é o nosso assunto de hoje? Língua presa e língua preguiçosa. Tem diferença? Esse assunto de hoje que nós vamos falar aqui, gente, algumas pessoas já me perguntaram se tem alguma diferença. Margarete! Bem-vinda, Margarete! Que bom ter você aqui. Acredito, não sei se é a sua primeira vez, né? Mas se for sua primeira vez, seja muito bem-vinda, viu? É um prazer ter aqui comigo e muito obrigado pela sua participação, pela sua interação aí comigo, viu? Obrigadão mesmo. Vamos lá. Gente, tem diferença? Sim, tem diferença. Língua presa e língua preguiçosa não é a mesma coisa. Língua preguiçosa entre aspas, né? Que na verdade não é bem a preguiça que faz a língua não movimentar, né? Então nós vamos falar um pouquinho o que é língua presa e o que é língua preguiçosa. Às vezes as pessoas confundem um pouquinho, né? E misturam as coisas. Então, nessa live aqui, que não vai ser longa também, ela vai ser breve, né? Mas acredito que vai dar pra gente aproveitar bastante coisa, né? Da gente conhecer um pouquinho o que é língua presa, o que é língua preguiçosa e quem tem melhorar. Existe melhora? Existe, né? Então vamos lá. Então, primeira coisa, o que é cada uma dessas coisas? Língua presa. Desde quando os bebezinhos nascem, né? Na minha página eu já partilhei isso e volto a falar aqui hoje, né? Para quem não viu ainda, que os bebês, quando nascem, já vem da maternidade, né? Hoje em dia já é lei. Alguns testes
teste da orelhinha, teste do pezinho, né? Os bebês já saem da maternidade com alguns testes. Então, um dos testes hoje em dia que é feito, e muita gente ainda não sabe, é o teste da linguinha. Não sei se você sabe que existe o teste da linguinha. Então, os bebês já são examinados para saber se tem ou não língua presa. O que significa, então, ter língua presa? Embaixo da nossa língua, não sei se vocês já observaram, que tem um freio, ó. Uma linha. Essa linha, ela precisa ser um pouquinho longa. Se a linha for muito curtinha, significa que é uma língua presa, certo? E aí, a língua presa, ela precisa dar o pique. Um pique é um cortezinho. Hoje em dia já tem até pique a laser. Olha que legal, né? Antes era o pique com a tesourinha mesmo, né? Mas é uma cirurgia muito simples, rapidinho faz, né? Então é importantíssimo que desde bebês a gente já consiga a examinar os bebês, né? Para saber se tem língua presa. Mas enfim, quem não descobriu a tempo, ainda é tempo, sempre é tempo de fazer o pique, né? Então, língua presa significa ter o frênulo da língua, que a gente fala. Tecnicamente falando, é o frênulo da língua, é o freio. Curto, curtinho. Tem pessoas que têm uma língua que ela chega a ser um formatinho de um coração na frente. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer alguém que tem a língua que ela tem o formato de um coraçãozinho. Normalmente, quem tem um coraçãozinho tem uma língua presa. Não sei se vocês já ouviram dizer que tem... Marciana, bem-vinda, querida. Muito bem-vinda, viu? Seja bem-vinda. Vamos participar junto. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer algumas pessoas que tem o freio labial curto, que é esse freio, ó. Aqui, ó. Tá vendo? E esse aqui, ó. Aqui, ó. Curto. Então tem gente que tem o dente separado, chega a ser por causa do freio, que emenda na gengiva, em cima, embaixo e na língua também. Mas hoje nós vamos falar da língua, né? Boa noite, Marciana, querida. Bem-vinda. Então vamos lá. Freio curto, frênulo, né? Também conhecido como frênulo, é caso cirúrgico. Tem que dar o pique, tá bom? O que acontece se não der o pique? Vai atrapalhar num monte de coisa que a gente vai falar, ok? As pessoas que são já grandes, né? Quando bebês não deu pique, depois foi crescendo, já é adulto. Tem como reverter a situação? Tem como reverter a situação. Também existe essa cirurgia, certo? Então vamos lá. Língua preguiçosa. Então o que é língua preguiçosa, gente? Quando a gente fala sobre língua preguiçosa, é onde a musculatura da língua não está adequada. O que significa isso? Eu não consigo levantar a língua, eu não consigo movimentar a língua para os lados, né? A língua está ali sempre no assoalho, no chão da boca, vamos dizer assim, né? Grosseiramente falando. Quando uma criança, por exemplo, usa chupeta por muito tempo, eu, Josiane Giacomin, quem me conhece, quem já trabalhou comigo, sabe que eu não sou a favor da chupeta, né? Exceto alguns fatos extremos, certo? Por quê? A chupeta atrapalha em um monte de coisa, principalmente na musculatura. Um fator importante, o seguinte, rapidinho falando sobre a chupeta. As crianças, né, os bebês que usam chupeta, ele é bom, acalma as crianças, sim, acalma as mães, porque ajuda, as crianças ficam mais quietinhas. Só que tem um fator de risco aí, que é a hora de tirar a chupeta. E normalmente as crianças criam uma dependência e os pais também depois não têm coragem de tirar a chupeta das crianças, certo? Então, assim, eu sou a favor de nem dar, né? Se você tiver a oportunidade de nem dar, faz isso que vai ser bom, vai por mim. Então vamos lá. Língua preguiçosa. Tem várias coisas que podem fazer com que a língua fique preguiçosa. Uma das coisas é a questão da chupeta, né? Outra coisa também é o dedo,
Pode ser. Dayana, querida, bem-vinda. Bem-vinda, seja muito bem-vinda. O dedo também. Então, qual a diferença entre língua presa e língua preguiçosa? Já vou te falando já de cara, já direto, então. Língua presa, freio curto. Tem que dar o pique para poder liberar a língua. Língua preguiçosa, onde a musculatura precisa ser melhorada, certo? Às vezes, a criança pode ter as duas coisas. Quem tem língua presa, provavelmente tem uma língua preguiçosa. As pessoas que têm língua preguiçosa, não necessariamente têm uma língua presa, né? Às vezes, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver pessoas que falam assim, ó, e nem movimenta a língua fica assim. É como uma fala mole, por exemplo. Provavelmente é uma língua preguiçosa ou uma língua presa. A gente não tem como afirmar se a gente não olhar embaixo da língua da pessoa, certo? Outra coisa, uma criança que tem uma fala errada, quando escuta, provavelmente ela vai crescer ouvindo uma coisa, ela vai ouvir ela falando outra coisa, e na hora que ela estiver lá na parte de pré-alfabetização, por exemplo, uma criança com 5, 6 anos ali, ela já começa a perceber a fala dela e começa a ouvir errado. Ela coloca palavras, letras, substitui letras. Quando uma criança tem um freio curto, por exemplo, ela substitui letra, aí depois, quando chegar lá na hora da escrita, ela vai escrever errado. Entendeu? Então, olha só, onde a gente pode chegar com isso aí, né? Uma pessoa, um bebê, por exemplo, com freio curto, não foi dado pique, uma suposição, não foi dado pique, ela começou a ir para a escola, começou a falar, escuta uma coisa, a escuta tá boa, escuta. Depois, quando ela começa a falar, ela começa a se ouvir também, né? Tem um momento que ela começa a se observar. E aí, vai chegar a hora, na escola, por exemplo, que ela não vai conseguir falar corretamente. As crianças começam a gozação dela, ela começa a observar como que ela fala, às vezes ela começa a se negar, começa a negar a sua própria fala, certo? E aí, futuramente, vai ter problema de leitura escrita. Por quê? Por causa de um simples corte, ou pique, ou laser, que não foi dado na língua quando criança, certo? Jackson, meu querido, bem-vindo. Seja muito bem-vindo à nossa live, certo? Entendido até aí, gente? Alguma dúvida até aí? Tranquilo, vocês estão entendendo? Já expliquei a diferença, né? Então, olha só. Se vocês tiverem alguma dúvida durante, vocês já podem ir perguntando, tá? Margarete falou que muito esclarecedor. Que bom, Margarete. Estamos aqui para esclarecer mesmo, né? Então, gente, se você tá gostando aí, dá um joinha aí já para ajudar a nossa página, né? Compartilha para alguém aí que você sabe também que tem dificuldade na fala e às vezes você não tem coragem de falar para a pessoa. Existe uma solução para isso, eu vou falar aqui, tá bom? Vamos lá. Então, beleza. Deixa eu ver aqui agora. Você já conseguiu identificar o que é uma língua presa, o que é uma língua preguiçosa? Conseguiu diferenciar as duas? E agora? Fica por aí? Então, o que fazer quando você tem uma língua presa ou uma língua preguiçosa? Vamos lá. Primeira coisa. Se a língua presa, pique. Ou a laser ou a corte, certo? Quando uma criança, por exemplo, vou falar da criança, mas é no geral, tá, gente? Quando uma pessoa, vou colocar assim. Quando uma pessoa tem uma língua presa e ela faz o pique, aonde que ela vai fazer o pique? Primeiro, ela tem que ir no dentista. Normalmente é um dentista, um bucomaxilo, alguma coisa assim, tá? Você vai num dentista que você conhece. Bem-vindo, Jackson, mais uma vez. E aí o dentista vai avaliar,
E aí você vai saber se você tem língua presa. Sabendo que tem língua presa, ele vai te encaminhar para fazer o pique, certo? E depois que fez o pique, fica por isso mesmo? Acabou, tá tudo ok? Cortou, agora a língua vai começar? Não. Quanto mais o tempo passa, quanto mais tempo você demorar para ou levar a criança para fazer o pique, ou você adulto mesmo buscar fazer o pique, mais a sua língua vai ficar sem ser trabalhada, certo? Por quê? Conforme a gente vai crescendo, a gente vai falando, não sei se vocês sabem, cada som de letra que a gente fala tem um lugar específico que a língua encosta para fazer o som certo, né? Então a língua ela tem que estar liberada, ok? Ela tem que estar liberada. Então, descobriu, faz o pique. Depois que faz o pique, precisa fazer uns exercícios aí para fortalecimento de musculatura e movimentação. Provavelmente, é bem provável, é muito comum, vou dizer assim, 90% das pessoas que fazem o pique, em estágio avançado principalmente, precisam fazer exercício para fortalecimento de musculatura de língua, certo? A não ser que o freio seja mais ou menos curto, né? Você já tem uma mobilidade, aí você só faz o pique e fica tudo normal, tá? Mas normalmente as pessoas que buscam a saber se tem língua presa ou não, né? Que se incomoda às vezes com isso de ouvir, ou até outras pessoas observarem, normalmente é porque o freio realmente é curto, tá? Quando a língua é presa. Ok. Aí, como que eu vou saber se eu tenho língua preguiçosa? Precisa passar por uma avaliação, né? Normalmente, fonoaudiólogo ou fonoaudióloga, né? A gente consegue avaliar, tá? A gente conversando com a pessoa, às vezes é até interessante que eu vejo algumas pessoas falando, né? Algumas lives, às vezes, que eu participo, e as pessoas falam já com a língua presa ou preguiçosa, e eu já observo, assim, só de ver, eu já consigo perceber, né? Então, assim, é importantíssimo, sabe, gente? Porque isso melhora muito na qualidade de fala das pessoas, né? E quando você escuta uma pessoa falar e ela fala com aquela língua baixa, assim, às vezes incomoda um pouquinho, né? Fica como se fosse uma língua um pouco... O som, aliás, da pessoa fica... Tipo assim, você escutar por muito tempo, fica um pouco enjoativo, né? Parece que é uma fala mole, não passa muita confiança, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Ok? Então, língua mole, língua preguiçosa, precisa trabalhar a musculatura. Como que se trabalha a musculatura? Algumas pessoas já sabem, né? Eu já dei algumas dicas em outras lives aqui, que precisa trabalhar força de musculatura. Imagina você ir para academia, querer fazer seu músculo do seu braço ficar forte. Não é de um dia para o outro, não. Né? Você tem que ir, vai, aprende exercícios, faz, todo dia faz um pouco, né? Para a musculatura ir adequando. Daqui a pouco ela tá boa. Certo? Então a musculatura de língua é a mesma coisa. Tem que ir para fono, tem que fazer exercício de língua, né? Ah, a criança não consegue fazer então porque é uma coisa chata. Às vezes a pessoa, adulto, com adulto, por exemplo, eu já tive paciente adulto que me perguntou: existe possibilidade de eu melhorar minha fala? Porque ele se incomodava, era um homem até, se incomodava com a própria fala, né? Eu falei: existe, mas precisa fazer o pique, né? Por quê? Porque a língua já está adequada daquele jeito. Não adianta eu tentar melhorar pronúncias, por exemplo, você falar maravilha. Às vezes a pessoa fala maravilha, por que maga? Porque a língua está tão presa ali que ela não consegue fazer vibração de língua. Aí fala maravilha, traz a língua lá para trás. Usa um outro ponto, faz uma adaptação, né, de um som para poder falar, né? Então, existe como corrigir? Existe. Só que se uma pessoa tem freio curto e não faz o pique, não adianta ir para fazer fono, para fazer terapia, que só isso não vai resolver. Você vai ter que ter 2 trabalhos,
entendeu? Então, primeiro, pique. Se é freio curto, tem que dar o pique. Depois você trabalha a musculatura, certo? Beleza. Então, criança. Criança faz? Faz. Exercícios de língua. É um pouco enjoado? É enjoado. Mas quanto mais eu faço, mais rápido eu fico liberado. Né? Com criança, a gente usa muitas técnicas, né? Com a criança tem que ser muito no lúdico. Então, às vezes, você tem uma criança em casa que fez um pique na língua, tinha língua presa realmente, ou pediatra, ou dentista observou, tem. Aí fez o pique, beleza, deixa em casa que ele vai fazer sozinho, a língua vai ficar boa? Cuidado, nem sempre, né? Então, como que você faz? Tem que levar para terapia, e aí, através de brincadeiras e jogos, a gente entra com exercício de língua para a criança conseguir fazer, tá? Porque não adianta também chegar lá na frente do espelho e ficar, né? É igual você colocar a criança e ir lá pegar peso na academia e ficar. Agora tem adulto que já acha o máximo, né? Que se diverte até com isso aí, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí, ok? Beleza. E aí, o que que tem que fazer então? Língua presa, pique. Língua preguiçosa, exercício de musculatura. Musculatura e articulação, certo? Quando eu tenho a língua flácida, né? Ou língua preguiçosa, a gente tem que trabalhar muito força e movimento também, certo? Às vezes a pessoa não consegue levantar a língua. Fala assim pra pessoa, faz isso, ó, vamos fazer uns testes agora? Legal, quem topa fazer uns testes, levanta a mãozinha. Coloca assim a mãozinha pra cima aqui nos comentários que eu vou fazer os testes com vocês pra vocês saberem. Vocês sabem se vocês têm língua presa ou língua preguiçosa? Ah, não ia ser legal a gente fazer uns testes aqui? Dá tempo ainda, rapidinho. Quem topa, levanta a mãozinha aí e fala eu. Escreve aí pra mim. Vamos fazer essa live ficar mais interativa aqui. Quem topa fazer uns exercícios aí? Pode ficar no secreto, não precisa não me falar a resposta que você teve se você não quiser, né? Mas se você quiser, você pode dizer e eu posso te ajudar como você pode melhorar, ok? Beleza? Vamos lá, quem topa aí? Quero ouvir vocês falando aqui comigo, gente. Vamos fazer uns exercícios para ver? Quem tá aqui, eu sei que tem algumas pessoas aqui, e aí eu quero saber se você topa fazer os exercícios comigo para saber se você tem língua presa. Ou talvez você conhece alguém, né? Pode ajudar alguém para melhorar isso aí. O nosso intuito é só ajudar, certo? Vamos lá, então? Ninguém escreveu nada, gente. Cadê? Jackson, Dayana, Margarete, mais quem aqui? Marciana. E aí, vocês topam? Levanta a mãozinha aí. Levanta a mãozinha e fala ou escreve sim. Ou bota um joinha aí que eu vou saber que você topa. Bora fazer os exercícios? Se vocês não toparem, não vou fazer, gente. Vou seguir direto. Hã? Ah, Marciana. Marciana topa. Marciana levantou a mão. Mais quem, gente? Vamos lá, vamos lá. Mais. Vou pedir pelo menos 3 pessoas aqui que topam para fazer os exercícios para ver se a gente tem a língua mole, preguiçosa ou a língua boa. Maria Rosana. Maria Rosana, seja bem-vinda. Nem sabia que você estava aí. Muito bem-vinda. Mais uma pessoa, gente. Ó, vamos lá, vamos lá. Quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais? Levanta a mãozinha aí, vamos ver se você tem língua presa, língua preguiçosa, ou se sua língua é beleza. Vamos ver. Quem mais, quem mais? Seja bem-vindo, quem tá chegando, quem tá dentro. Vamos lá. Ediceia, muito bem-vinda, Ediceia. Sim, ela disse. Beleza, então já tenho 3. 3 pessoas aqui confirmadas. Gente, bora para os exercícios então. Olha só. Primeira coisa que a gente vai fazer é uns testes. Depois você vai me dizer em qual que você ficou, tá? Primeiro, você vai levantar a língua e vai colocar a língua no seu dente. Ah, Dayana, muito bem. Vamos lá para o exercício. Você vai levantar a língua e vai colocar a língua no dente de cima, assim, ó. E vai observar o seu freio.
O freio da língua, ó. Vai observar sua linhazinha. Quem conseguiu levantar a língua e colocar a língua para cima, bota um joinha aí, um dedinho, ou levanta a mãozinha para saber. Língua para cima. Todos conseguiram, a maioria conseguiram, pelo menos. Vamos ver quem conseguiu, hein? Sim ou não? Vamos lá. Tô esperando. Tem o delayzinho. Enquanto isso, eu vou beber na água. Todo mundo conseguiu? Beleza. Aí, agora, vou seguindo, gente. Olha só, o que você vai fazer? Nós vamos ver se você consegue fazer todos os movimentos da língua, certo? Língua para cima. Língua para baixo. Língua para o lado. Para o outro. Agora a gente vai fazer ordenadamente. Em cima, embaixo, do lado do outro. Em cima, embaixo, do lado do outro. Bora lá? Já! Conseguiram? Beleza? Se vocês conseguiram, língua tá boa. Se alguém não conseguiu colocar a língua lá em cima, ou a língua é preguiçosa, ou a língua tá presa. Isso, a Marciana conseguiu. Beleza. Agora, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Vamos sugar a língua e segurar ela lá em cima, assim, ó. Você suga como se fosse fazer um estalo. Você vai sugar e segurar. Já! Solta agora. Conseguiram? Todos conseguiram fazer isso, gente? Sugar e segurar por 5 segundos. Vamos de novo, todo mundo? Já! Segura! E solta. Aê! Se você conseguiu fazer todos os exercícios até agora, significa que a sua língua tá indo bem. Ok? Se teve algum que você não conseguiu ou teve dificuldade, alguma coisa já está acontecendo aí, algum sinal para você. Beleza? Vamos continuar então. O outro exercício, agora eu quero ver se você consegue. Você vai respirar, inspira pelo nariz e vai fazer vibração de língua. Vamos lá? Respirou. E aí? De novo, mais uma vez, hein? Inspirou. Conseguiram, gente? Todo mundo conseguiu? E aí? Quem conseguiu agora bota um soquinho. Para eu saber diferenciar. Quem conseguiu vibração de língua, bota um soquinho aí. Bota aí um soquinho. Grazi, querida, bem-vinda. Conseguiram, gente, fazer todos os exercícios? As pessoas que têm língua presa e língua preguiçosa têm muita dificuldade de fazer isso, tá bom? Maria Rosana conseguiu, que legal. Isso aí. Gente, às vezes a gente deixa passar, né? A gente tá aqui ensinando e levando na esportiva, não na brincadeira, porque isso é sério, isso não é uma brincadeira, né? Isso é muito sério, mas a gente faz descontraído também, porque são coisas importantíssimas, né? Se você pega uma pessoa que fala errado, imagina, adulto, já, Daiane, deu um soquinho aí, isso aí, adulto que fala errado, a gente já sabe como é, não é? Os constrangimentos, as dificuldades, às vezes na escola a gente já vê que as pessoas, né, já ficam observando, já acha engraçadinho, né? Quando é criança, então já começa a gozaçãozinha adolescente, quando é criancinha, então é muito complicado isso. A gente não pode. Marciana também conseguiu todos. Que bom, Marciana, isso aí. É muito complicado, a gente não pode deixar passar batido, tá bom? Por quê? Porque depois, uma criança, por exemplo, que tem dificuldade, né,
que não fala direito, a gente vai deixando, não, depois que cresce é assim mesmo, às vezes a gente escuta. Eu já ouvi mães falando de médicos, gente, que falam, não, é assim, depois que cresce melhora. E às vezes não melhora. Às vezes a criança faz adaptações, depois ela fica com troca. Maria Rosana, também um soquinho. Isso aí, gente, obrigado aí pela participação. Isso aí, obrigada mesmo. Então, às vezes a gente vai deixando as coisas passarem, né? E a criança vai tendo muita dificuldade e depois é mais difícil de reverter. Ela começa a falar errado, né? Faz troca até na fala, né? E aí depois para resolver isso é muito complicado, tá bom? Não deixa passar. Se você conhece alguém que fala assim, existe meios de melhorar isso. Trabalho de musculatura, se a língua é preguiçosa. Pique e trabalho de musculatura, se é freio curto. Certo, gente? Ok? Deu para aprender? Vocês estão tinindo aí? Língua preguiçosa e língua presa é a mesma coisa? Sim ou não? Língua preguiçosa e língua presa é a mesma coisa, gente? Deixa eu ver se ficou claro aqui o nosso entendimento. Sofia tá fazendo também. Josi, Maria Rosana é minha vizinha. Oh, que legal, Daiana, que você convidou sua vizinha a estar aqui. Bem-vinda mais uma vez, Maria Rosana. Seja muito bem-vinda, viu? Isso aí. Gente, ok. Quem pode ter melhora, então, na fala? Adulto e criança, tá? Quando criança aí descobre, melhor ainda. Mas o adulto também que fala, que tem suas dificuldades também em falar, né? Faz algumas trocas, não consegue fazer vibração de língua, ou não consegue falar o rá, né? Normalmente os adultos são mais do rá e colocam outras letras substituindo. Existe uma solução sim, ok? E uma coisa que eu não sei se vocês sabem, eu até estava conversando com uma mãe esses dias e eu estava explicando a ela o seguinte: uma pessoa que tem um freio curto e não é tratado, depois ela vai ter problema de leitura escrita, né? E não sei se vocês sabem que primeiro a criança aprende a ler para depois escrever, né? E trabalha cognitivo. A fala também não é simplesmente o som, a fala é trabalho cognitivo. Quando você tem uma escuta boa, você entende as palavras, você fala corretamente, você vai escrever corretamente. Quando a criança tem uma dificuldade, quando ela começa a escrever, aliás, né, se ela tem uma dificuldade, ela escreve errado porque ela faz apoio na oralidade. O que é isso? Normalmente, como é o processo, assim, a pessoa aprende a ler, né, identifica as letras e tal, e aí na parte da alfabetização ela vai começar a escrever. Não sei se vocês já observaram que as crianças, quando elas estão começando a escrever, aí elas falam assim, pá, e pensa, pá, 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 papé, pipopu, às vezes você até fala assim, né, elas fazem pá, 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 pá. Elas fazem o som, escuta, e aí ela vai, P com A, pá, e escreve, né? Quando uma criança tem uma língua presa, por exemplo, e ela vai falar parede, ela não vai conseguir falar e, aí ela vai escrever lá, pá, 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 escreve, P com A. Re, ela não consegue falar e, por exemplo. Aí ela vai falar lê, 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 lê. Ela tá pensando re, mas ela não consegue reproduzir porque tem algo que impede ela falar certo. Lê, lê, lê. Ela vai botar um L e o E. Não significa que ela tá escrevendo errado, porque ela tá fazendo apoio na oralidade. Aí mora o perigo, né? Ou então ela fala ma, ga, que não consegue falar ra, vai falar ma, ga, vilha. Aí bota um G com A. Entende? Então, assim, se deixa passar, depois vai escrever errado. E depois, para trocar, gente, imagina todo mundo aqui, quase todo mundo, então, acho,
Vamos colocar uma coisa mais fácil. Todo mundo aqui acha que sabe fazer arroz, né? Eu, quando fui aprender a fazer arroz, eu tive que anotar, né? Eu era adolescentezinha assim, aí eu não sabia nada. Vamos anotar, escreve. Um copo disso, água, tanto de sal, não, como se uma receita de bolo. Aí comecei a fazer. Depois que começa a fazer, depois que faz, pronto, beleza. Aí você faz automaticamente. Não é assim que acontece? O nosso cérebro, na hora de aprender a fala, é a mesma coisa. Você começa a aprender pá, 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 começa a escutar. Primeiro escuta, pá, pá, pá. Aí depois ela vai aprender que pá é o P, que o A é A, né? E depois ela traz para a escrita. Então é um processo. Imagina quem aprende errado para depois ter que aprender certo. Desaprender, gente, desaprender é muito mais difícil, né não? Então não vamos deixar nossas crianças passarem, principalmente as crianças que eu digo porque de pequeno já se resolve, né? Adultos também resolve, só que depois de adultos você já consegue, né? Tem uns que conseguem até lidar, tem uns que fica para sempre com problema de leitura escrita, porque faz apoio na oralidade, depois não consegue administrar e fica assim, né? Então, descobriu que tem? Parece que tem? Vamos lá, vamos corrigir, ok? Alguma dúvida, gente? Teve alguma coisa que eu falei aqui que ficou na dúvida para vocês? Foi proveitoso? Hoje, como é que foi? Já estamos chegando no final. Fala aí para mim, vocês gostaram? Teve proveito? Se tem alguma dúvida, 2 minutos aqui para a gente responder a dúvida para a gente terminar. Ninguém com dúvida? Tudo tranquilo? Nada de dúvida, gente? Vamos esperar um pouquinho. Enquanto vocês vão escrevendo aí, se tem dúvida, eu vou falar uma novidade para vocês. Não sei se vocês já acompanham, né, minha página no Instagram e no Facebook. Aqui no Facebook, pelo Facebook é página Comunicação Infantil, né? Pelo Instagram é Josiane _ aquele tracinho baixo, _ Giacomin. Você entra, curte lá. E YouTube, também, minha página no YouTube tem vários vídeos lá, eu vou fazer alguns vídeos curtos também e mais objetivos em relação a alguns assuntos que eu já abordei, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de ter um tempo maior para ver, então fica mais difícil. Ah, Marciana, ótimo. Obrigada, Marciana, que bom que deu para aproveitar, que aprendeu algumas coisas, né? Espero que tenha ajudado. Então, gente, eu quero convidar vocês a curtirem minha página, tá? A participar comigo no Instagram. Eu vou estar lançando agora para o mês de março um concurso. Um concurso para o Dia dos Pais. Vai ser muito legal, acho que vai ser muito legal. Convido todos vocês aqui a participarem, tá? Maria Rosana, gostei, valeu. Dayana, aproveitadíssimo, vou passar para o meu irmão, que o filho dele tem 5 anos e tem esse probleminha na língua e na fala. Isso, manda esse vídeo para ele. Fala para ele dar uma olhada lá, que às vezes, né, é tão complicado isso, gente, eu entendo, né? Porque a gente sabe que a pessoa tem, mas às vezes a gente não tem coragem de falar. Então manda o vídeo que a pessoa vê, ó, lembrei de você nesse vídeo aí, assiste aí. E a pessoa, né, pedir a Deus que ela tem o estalo aí, despertar para ter esse conhecimento também, ok? Então vamos lá, voltando na minha página, no Instagram, ele vai acontecer só pelo Instagram, tá? Não vai ser por aqui, pela página do Facebook, não vai ser pelo YouTube, ok? Então vai ser só no Instagram. Se você não faz parte ainda, não me segue lá no Instagram, eu convido você a ir lá, entra no Instagram e curte a minha página, vai ter as regras, né? As regras do concurso lá. E eu acho que se você tem um pai, né? Hoje eu ainda tenho pai, não tenho mais mãe comigo, né? Tenho pai. E se você acha que vale a pena, porque eu acho que vale a pena a gente valorizar, né, os nossos. E a gente vai fazer esse concurso do Dia dos Pais, que vai ser no mês de agosto. Se eu não me engano, ele vai ser lançado hoje ou amanhã.
na minha página do Instagram, tem todas as regras lá para poder participar, tá? Desse concurso. E temos novidades para o mês de agosto também. Se Deus quiser, toda sexta-feira a gente vai fazer live com os pais, toda sexta-feira de agosto, ok? Tem muitas coisas legais aí pra gente poder falar um pouquinho, né? Às vezes só as mamães participam das coisas maravilhosas, mas a gente precisa inteirar os papais também, né? Porque é um todo. Se tem papai e mamãe dentro de casa, bora juntar todo mundo nos conhecimentos pra gente ajudar nossos filhos, né? Os pais são os melhores estimuladores que existem, tá bom? E vocês que estão aqui também, eu acredito nisso, ok? Não é março, é agosto. Ah, eu falei março, desculpa, gente. Agosto. Hoje, provavelmente, já está sendo lançado, ou se não lançou ainda, vai ser lançado, hoje, mais tardar até amanhã, na página do Instagram, Comunicação Infantil, é só aqui no Facebook, lá no Instagram é Josiane_Giacomin, ok? Me segue lá que você vai ver, e aí vai começar. Em agosto, mês de agosto, obrigada, Daiane. Mês de agosto, todo nós vamos ter lives, toda sexta-feira. As lives serão por aqui, tá? As lives serão por aqui, pelo Facebook. Mas o concurso vai acontecer somente pelo Instagram, ok? Entra lá e participa. Joia, vai ser muito legal. E o contemplado a gente vai anunciar também na live do Dia dos Pais, no último dia, ok? Isso aí, Grazi. Tô esperando vocês. Gente, alguma dúvida, alguma coisa? Se alguém, de repente, conhece alguém, né, que tem essa dificuldade, se quiserem conversar comigo também, tá? Vocês aí na minha página encontram o meu contato. Pode me acionar, que eu puder ajudar também, estou à disposição. Ok, gente? Foi muito bom estar com vocês. Espero que vocês compartilhem essa live. Deixe o seu like, deixe o seu joinha aí para ajudar também a divulgação nesta página. Ok? Muito obrigada por enquanto. Fiquem com Deus. Foi um prazer enorme estarmos aqui, ok? E futuramente estaremos aqui de volta para falar de mais novidades. Joia, gente? Um grande abraço e se você não curtiu minha página, curte aí, ok? Comunicação Infantil pelo Facebook, Josiane_Giacomin no Instagram e Josiane Giacomin no YouTube, ok? Bom proveito, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Foi um prazer. Tchau.